sobre esse livro. Uma análise breve, objetiva e direta. Amós capítulo 9 e o versículo 1, que diz assim: Eu vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremece os umbrais e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, e o que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Está se referindo o nosso profeta Amós à última visão que Deus abre os seus olhos espirituais e o entrega. Deus abre os seus olhos e ele começa dizendo: eu vi o Senhor entrando no seu santuário. O capítulo 9 está dividido em 3 sessões, do versículo 1 até o versículo 4. Ele vem abordando que ninguém escapará da grande ira do Senhor. Do versículo 4 até o versículo 10, a segunda sessão vem falando da punição contra aqueles que pecaram contra o Senhor. E do versículo 11 até o versículo 15, Amós termina dando a última referência desta visão, a promessa de restituição sobre Israel. E ele começa então dizendo: eu vi o Senhor adentrar no seu templo, na sua casa, no seu santuário. Os meus olhos contemplaram o Senhor descendo sobre aquele lugar. E ele estava num altar, no lugar lá onde os ministros se encontram. Ele estava então sobre o altar, e eis que um grande anjo da sua face desce, com uma espada cingida, tirada da bainha. E ele começa a olhar agora para aquele povo que, diante de tantas narrativas, diante de tantos apelos, de tantas palavras, aquele povo não se voltou a adorar o Senhor, não voltou para o altar do Senhor. E o Senhor então agora vai dizer: agora eu vou visitar a minha casa. E quando o Senhor visita a sua casa, a casa é dele, ele faz o que ele quiser. A casa é dele, a casa é minha, diz o Senhor. E ele dá uma ordem para que aquele anjo que esteja sobre o altar com a espada desembainhada, ele vira o capitel, para que todo o telhado, a cobertura possa cair. O Senhor está dizendo: eu vou me retirar deste santuário, porque eu tenho falado convosco e vocês não têm me dado realmente ouvido. O último capítulo: eu mato, eu firo, ninguém escapará da minha mão, porque operando eu, quem é que pode impedir, ó Israel? E o anjo, o grande anjo do Senhor, saca da sua espada. E quando se refere a ferir o capitel, ele está dizendo: eu vou ferir a coluna, aquele que sustenta as paredes, aquele cujo o telhado está de pé. Deus está dizendo: eu vou ferir a força, vou enfraquecer a coluna que sustenta na oração, a coluna que sustenta na adoração, a coluna que sustenta nos louvores, a coluna que sustenta na unção. Eu vou tocar, vou fazer sentar, porque tudo vai desabar. E vocês procurarão Deus, não é porque eu não esteja ouvindo, mas eu não vos responderei. Aleluia. Eu vou ferir o capitel. E muitos daqueles, quando virem o telhado desabando, a minha cobertura se retirando, tentarão escapar das minhas mãos. Fugirão para o cume dos montes, fugirão para as montanhas mais altas. Mas os meus olhos, como o Senhor Jeová, estará posto sobre vós, ó Israel. E aquele que tentar escapar do vale, ele encontrará das montanhas. E aquele que subir as montanhas derrubará
Pela esquerda eu farei o abismo os tragar. Porque os fundamentos da terra são meus, diz o Senhor Jeová. Eu criei os céus, a terra, os mares, e criei o abismo para Satanás e os seus anjos. Mas muitos que fogem do meu altar estão fazendo questão de caminhar para lá, tentando escapar da minha face e da minha presença, mas não escapará. Não haverá escapatória no dia que eu levantar o cálice da minha ira, diz o Senhor Jeová. O dia da punição está chegando. Ah, Israel, procuraram olhos para se ungir na casa aberta para entrar e não encontrarão mais. Dia de alegria para aqueles que eu convidar, bendito seja em nome do Senhor. Mas dia de tristeza, de juízo, de pranto, de choro e de ranger de dentes, para aqueles cujo o meu trono diante dele eu disser e sentenciar: aparta-te de mim, porque mesmo sendo tu uma escolhido, confiastes nas tuas riquezas, confiastes nos teus arsenais de prestígio, de honra terrena, de vanglória, aonde o meu nome não era glorificado, aonde o meu nome foi desprezado, jogado ao chão, aonde destruíram entre si e profanaram os seus corpos, aonde clamaram e se levantaram em nome de um Deus Todo-Poderoso, mas eu não estava lá. Por isso eu dei ordem: velhos capitães, porque a punição chegou, o grande e terrível dia chegou. Ah, Israel, como eu tentei te levar de volta ao altar, como eu enviei os meus profetas para que tu desse voz e desse voz de louvores ao meu nome, mas tu te entenebecestes pelo caminho, te rebelastes contra a minha glória e jogaste no chão aquilo que eu te dei de preciosidade, a adoração sobre a tua cabeça. Tirastes a coroa da adoração e os teus lábios se cerraram para que o meu nome não fosse glorificado. Profanastes o meu santuário, por isso eu dei ordem e o dia da punição chegou. Fostes embora e não te arrependestes, não olhastes para a cruz, nem por amor ao meu filho. Ah, Israel, ah, Israel, ah, Israel, quantas vezes eu mandei tu te preparares, quantas vezes eu te chamei num canto e te exortei, mas tu não me deste ouvido. Fere os capitães, derruba a casa, porque a minha glória já se retirou. Todavia haverá um remanescente. Glória a Deus. Todavia haverá uma tenda de Davi. E por amor a Davi, por amor às 12 tribos que eu levantei, coloquei fundamentos em uma cidade que não é terrena, em uma cidade que os vossos olhos corruptíveis não podem enxergar. E por amor a Davi, e pelos fundamentos das 12 tribos, haverá um remanescente sobre Israel. E no dia que este dia chegar da punição, aqueles que estiverem contritos com a minha palavra, aqueles que guardarem a minha promessa, haverá uma restituição em glória, haverá uma glória eterna, indizível, que o homem na terra jamais poderá descrever. Glória a Deus. Há uma Sião celeste esperando por vós, mas para o remanescente fiel, para aquele que semeou a minha glória, a minha palavra, para aqueles que não se renderam diante da corrupção, para aqueles que não se corromperam em meio à vanglória deste mundo, para aqueles que guardaram a minha lei, para estes há um lugar seguro. Haverá um lugar seguro, onde haverá paz, haverá prosperidade, aonde haverá um gozo eterno.
Glória a Deus. para aqueles que perseverarem até o fim. Sião celeste, repouso dos santos. Ali a minha glória estará presente, porque não haverá tempo cronológico marcando. Glória a Deus. Ali o sol da justiça brilhará. Não haverá dias, não haverá noites, porque eu, como Cordeiro Eterno, serei perpétuo no meio de vós. Eita glória. Haverá uma glória plena e permanente, mas para aqueles que guardarem a minha palavra. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a promessa de restituição para o Israel remanescente, que guarda a minha palavra e não retira o seu pé do altar. Aonde há uma promessa de visão, de glória, de paz, para aqueles que se resguardaram de um mundo cruel e terrível, na certeza que militarão aqui na terra para triunfar lá no céu. Esta é a promessa de restituição. E o maior presente que eu vos deixei, a vida eterna, diz o Senhor Jesus ao Israel. Aleluia.